Senhoras e senhores, boa tarde. A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da Escola Superior, tem o prazer em recebê-los para mais esse evento do bate-papo de família. Pedimos que coloquem os celulares na posição desligado e nessa noite, nessa tarde, vamos receber o tema alienação parental, que vai ser proposto, vai ser debatido, vai ser exposto pelo Dr. Murilo Andrade. O Dr. Murilo Andrade é professor, advogado criminalista, especialista em crimes e adolescente, é pós-graduado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, membro do IBDFAM e diretor tesoureiro da Comissão de Direito de Família da OAB-MG. Nesse momento, a composição de mesa. Chamo primeiramente o Dr. José Roberto Oliveira Filho, presidente em Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Também para compor a mesa, o senhor Bruno Santiago, do movimento Pai Tem que Fazer Tudo. E para proferir essa palestra, que temos certeza será extremamente proveitosa a todas e todos, chamo o Dr. Murilo Andrade. Antes de encerrar minha fala de saudação, quero agradecer a presença de todas vocês e todos vocês que vieram nos prestigiar nesta tarde. Lembrando que os encontros do bate-papo de família neste ano são realizados nas últimas quintas-feiras do mês. Teremos, então, o próximo encontro em outubro e, finalizando o ano, em novembro, vamos encerrar o primeiro ciclo, esperamos, né, doutor Zé Roberto, o primeiro ciclo de vários outros, continuando no ano que vem, com o bate-papo de família. Contamos com a inscrição de vocês e também que divulguem esse evento, porque a casa é de vocês. Agradecemos também os nossos colegas que estão nos assistindo, que vão nos assistir por meio das videogravações que fazemos dos eventos. A SDEP tem tido esse cuidado e essa atenção com o apoio da Defensoria Pública Geral em gravar os eventos para que possamos também divulgá-los para a nossa classe. A todos vocês desejo um bom proveito com a palestra e o nosso muito obrigada. Boa tarde a todos. Com imensa alegria que damos continuidade ao nosso bate-papo em Direito de Família. É uma realização de uma parceria que está se tornando muito eficaz, muito produtiva e acredito que vai ter bons frutos em 2020. Que é uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Direito de Família e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Nós destacamos nesse semestre alguns temas de importância, que a gente reputa de importância para o debate, e vamos fazer, logicamente, com todos os demais, outros temas que também sejam de interesse de vocês serem debatidos. Então, tem vários temas hoje no Direito de Família. Nós estamos tendo um julgamento hoje que foi adiado, foi ontem que foi adiado, justamente sobre a questão da pensão por morte à concubina ou à amante, como queiram dizer. Então, esse e outros temas, como o poliamorismo, como as multiparentalidades, como os temas que estão em voga no direito de família, precisam ser debatidos. Então, a Defensoria Pública e o IBDFAM têm essa intenção. E hoje nós vamos ter abrilhantados com a palestra do professor Murilo Andrade, que vai falar para a gente sobre alienação parental. Como ele é o protagonista aqui hoje, passo a palavra a ele, sem mais delongas. Professor Murilo. Boa tarde a todos, inicialmente. Com muita satisfação que recebi esse convite dessa parceria do IBDFAM e da Defensoria Pública de Minas Gerais para que eu pudesse ministrar uma palestra que é muito cara para todos nós, né? É muito importante principalmente para as crianças e para as famílias que vivenciam a questão da alienação parental. Então, primeiramente, quero agradecer aqui o professor
Zé Roberto, pelo convite e esta casa de justiça, né? Porque a Defensoria Pública, ela busca realmente fazer isso, fazer justiça às pessoas que necessitam, né? Então, o tema que me foi passado é sobre alienação parental e vou tentar passar aqui hoje um aspecto geral desta lei de 2010 e tratar também da lei 13.431 de 2017, que elevou o ato de alienação parental a um ato de violência psicológica, né? Começo minha palestra com uma frase da ministra Nancy Andrighi, que ela diz o seguinte, que a alienação parental é um ato contra a dignidade da pessoa humana. Roubar um direito de um filho em conviver com seu pai, leia-se com sua mãe também, pode não ser considerado normal. Pois bem, para que a gente possa falar de alienação parental, nós temos que falar, antes de tudo, de sentimentos, né? Quando há um relacionamento, quando há o início de um amor, quando há o início de um namoro, é o sentimento de amor que aflora, né? Então tudo é muito bonito, os planos são construídos, os ideais são desenhados, né? O futuro é planejado com muito amor, com muita dedicação, é namoro, depois vem o noivado, enfim, vem o casamento. Mas a gente nunca embarca num relacionamento pensando no divórcio, pensando na ruptura conjugal. Então nós começamos justamente com isso. Com amor, que é esse afeto, né, forte entre as pessoas. Ele pode ser um afeto mediante as relações sociais e as relações sanguíneas, que nasce esse sentimento. E por outro lado, nós temos o sentimento do ódio. Acho que desconfigurou aqui a minha... Mas ali é o sentimento de ódio, que é aquela aversão ao outro, é a raiva, né? É a desconstrução daquele sentimento tão nobre que é o sentimento do amor. E aí vamos falar um pouco da questão criminal. Como que as pessoas me questionam um advogado criminal que milita muitas vezes na vara de família e está envolvido num tema direcionado especificamente, a alienação parental hoje, ela é um tema exclusivamente debatida nas varas de família. E aí eu digo o seguinte, o direito penal e o direito de família, eles sempre andaram juntos. O primeiro crime que nós temos relatados na história foi um crime entre irmãos da primeira família, da família Gênese, Caim e Abel. 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, que, por sentimentos de raiva e de ódio, de ciúmes, um mata o outro. Então nós temos aqui essa relação direta entre o direito de família e o direito criminal, lá na gênese da nossa concepção aí filosófica, religiosa, né? Desse contexto familiar. E nós temos mais, vamos evoluir um pouquinho mais na nossa história, nessa evolução dos crimes e mesmo da alienação parental. Agora, o primeiro ato de alienação parental que nós temos relatados também na Bíblia, o caso de Abraão. Então, quem conhece aqui a história, Abraão com seus 80 e tantos anos, Sara também com a sua idade elevada, e
vem um anjo e diz que ele teria um filho naquela idade. Ninguém acreditou, né? Ela não acreditava nisso. E Sara, então, naquele momento, crendo nessa profecia do anjo, ela pede que Abraão se deitasse com a escrava Agar, e desta relação, desse momento, nasce o filho entre Abraão e essa escrava. Passado-se um tempo, Abraão engravida a esposa, e ali nós temos um conflito, nasce ali um outro conflito. Nasce ali os ciúmes da esposa legítima, vamos dizer assim, né, com o filho legítimo, e nós temos do outro lado aquele filho concebido da escrava. Sara, então, questiona o marido e diz: olha, toca-te esse menino daqui. Ele não será herdeiro, né? Ele não é legítimo para com o nosso filho. E ela diz expressamente assim, né? Vamos lá. Gênesis 21:10. Expulsa essa escrava com o teu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Aí nós temos também uma questão aqui patrimonial, né, gente? Nós estamos aí já olhando essa questão. Falou, não, ele não será herdeiro, ele não terá direito a nada. E hoje, com a evolução nossa de família, nós sabemos que não há diferença entre filhos. Não é isso? Então nós temos aqui um primeiro ato de alienação parental, aonde a esposa de Abraão pede para que ele deixe o seu filho, que ele não conviva com aquele filho, e pede para que o pai expulse esse menino da convivência paterna. Se fizermos uma outra analogia também, nós temos aí também o primeiro ato de abandono afetivo. Não é verdade? Porque nós temos aí também, por outro lado, a postura deste pai que escuta ali a sua mulher e também abandona afetivamente, moralmente, economicamente esse filho dessa concepção. Bom, nós temos aqui também, na mitologia grega, nós temos o ato de alienação parental mais violento que se pode chegar. Nós temos aqui o caso de Medeia e Jasão, no qual Medeia também, envolvida por um ciúmes e por uma raiva excessiva, por um ódio diante da traição do seu marido com uma outra mulher, ela mata os filhos. Então nós temos aqui mais um ato relacionado à família e à criminalidade. Ela assassina os 2 filhos e leva o corpo desses meninos para um lugar onde jamais Jasão poderia sequer chorar a morte dos meninos. Eis aqui um ato de alienação parental mais violento, porque é a concretização da ruptura da continuidade da linhagem de Jasão. Então nós temos aqui também um ato histórico, literário, enfim, da mitologia, que a gente pode trazer para os nossos dias atuais desses atos de alienação parental. Claro, de forma aí, alusiva. Inclusive, nós, nos dias atuais, infelizmente, nós, nos nossos telejornais e nos jornais aí, a gente sempre tem notícias de situações dessas, né? Ou o pai mata os filhos, ou a mãe também mata os filhos após uma ruptura conjugal, pelo ódio excessivo ou pela
como é que eu posso dizer aqui, para aquele sentimento de posse da criança, né? Então ela prefere tirar a vida dela e tirar a vida do próprio filho para que o outro genitor não conviva com essa criança. É o ato de egoísmo também concretizado. Bom, partimos agora para a nossa legislação. Nós temos a Lei 12.318 de 2010. É uma lei pequena, né? São pouco mais, aí são 9 artigos. Ela é autoexplicativa e ela define o que vem a ser a alienação parental. E há uma divergência que eu quero deixar clara aqui desde o início, que a alienação parental ela se divide em dois momentos. Ela se divide no momento do ato objetivo da alienação parental, que é o que a lei combate. Então se combate o ato de alienar, não a consequência da alienação parental. Então, quando nós temos uma legislação que diz que a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança para repudiar o outro genitor, causando prejuízo aos laços afetivos, ou que essa criança tem um sentimento de raiva, de ódio ou de repulsa ao outro genitor, a lei ela exemplifica atos objetivos. Ela não dá aqui na legislação, por exemplo, a consequência da alienação parental, o efeito dos atos de alienação parental. A lei prevê o combate ao ato doloso específico, previsto em lei. E isso que muitas vezes nós assistimos nas varas de família, quando há uma ação de alienação parental, ou quando se busca uma ação declaratória de atos de alienação parental, quando volta, muitas vezes, do setor psicossocial, e aí tem um laudo que diz o seguinte, primeiro, muitas vezes é inconclusivo. E quando ele é conclusivo, ele diz o seguinte, ele pode dizer, olha, não há a alienação parental porque a criança mantém contato com o pai. Ora, mas a lei não prevê isso. Não prevê que o pai tenha contato com isso. Isso é uma consequência e é um direito da criança em conviver com os genitores. O que a lei combate são os atos de desqualificação do genitor, a dificuldade do exercício do poder parental, a falta de informação sobre aquela criança no qual ele não detém muitas vezes a guarda e o genitor guardião, ele não tem a maturidade para exercer aquela guarda porque ele não compartilha com o outro genitor as informações necessárias ou importantes da vida daquela criança para o outro genitor. E é isso que é combatido, é isso que tem que ser combatido nos atos de alienação parental. É o ato, não a consequência. E alienação parental nada é do que um assédio moral contra a criança, um abuso parental, uma violência psicológica. E ela pode causar distúrbios psicológicos aos filhos. É o que eu disse. É a consequência. O ato de alienar, ele pode ter uma consequência na criança, mas não necessariamente nós temos que ter esse efeito, essa causa, né? O simples ato previsto em lei já se configura alienação parental. E quais seriam esses atos que eu disse, que são situações objetivas? Nós temos aqui no artigo 2º, parágrafo único da lei. Então, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. É objetivo. Eu não tenho uma consequência, eu tenho um ato direto de desqualificar o outro genitor. Dificultar o exercício da autoridade parental. É um ato objetivo, previsto em lei. Eu não preciso de consequências. A lei, ela tem o motivo de existir. Cada palavra, cada expressão, cada verbo tem o seu motivo de existência, de existir. Não é?
Não são colocadas questões em vão ou sem necessidade. Então nós temos também dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor. É um ato objetivo. O pai ou a mãe que quer ter contato com o filho no qual ele não tem a guarda, liga para essa criança 1, 2, 20, 30 vezes e não consegue ter acesso a essa criança, por um ato unilateral do guardião, é um ato doloso de alienação parental. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Ora, exemplo claro disso, acredito aqui que todos aqui já ouvimos alguma história ou já vivenciamos isso. Quando o genitor, que tem o seu dia de convivência estipulado, vai até a casa do filho para buscar nos dias determinados e a criança não está lá. O outro genitor levou a criança para outro lugar, inventou um compromisso para essa criança, não atende o telefone, ou seja, desrespeita o que foi determinado em juízo. E digo mais, o alienador parental que tem a intenção mesmo de dificultar a convivência parental, ele não obedece norma jurídica, ele não obedece decisão judicial. Ele afronta as decisões, ele não obedece às decisões, ele recorre de todas as decisões que são desfavoráveis, não a ele, aliás, a ele, mas quando é de interesse da criança, sempre tem um porém. O alienador parental, quando ele entra em audiência, ele fala, olha, não sou eu que não quero deixar a criança ir com o pai. É a criança que verbaliza que não quer ir com ele. Ah, tá bom. Você pode me falar quantos anos a criança tem? Acabou de fazer 2 anos, excelência. Pai, como é que é o negócio? O menino tem 2 anos de idade e falou que não quer ir com o pai? Isso acontece. Então, olha, excelência, não sou eu que não, é a criança que está verbalizando. Ela não quer ir, eu não posso forçar a criança a fazer isso. A criança não tem nem discernimento. Né? A alienação parental, ela tem uma incidência muito maior nas crianças aí entre recém-nascidas até 4, 5 anos. Onde nós vemos assim, a maior incidência de alienação parental. Porque é quando um dos genitores tem maior ingerência contra essa criança ela não tem poder decisório, né? É um momento de formação psicológica dessa criança. Então o índice de atos de alienação parental são praticados ou mais fácil de identificar nessa faixa etária até 4, 5 anos de idade. Evidente que alienação parental em qualquer idade. Omitir deliberadamente a genitora informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive escolares, médicas, alterações de endereço. Então isso é muito claro. O genitor que descumpre essas normas que eu acho que são assim, de bom senso, né, comete um ato objetivo de alienação parental. Apresentar falsas denúncias contra o genitor, contra familiares deste, ou contra avós para dificultar a convivência dessas pessoas com a criança. São atos diretos. E na minha vivência jurídica, no escritório, nós identificamos que muito dessas falsas acusações, elas ocorrem, e na sua esmagadora maioria, após divórcio. Tá? Após o divórcio, um dos genitores se torna monstro, se torna pedófilo, se torna incapaz de cuidar da criança. Ou, quando nós estamos próximos dos estudos psicossociais, as falsas acusações aparecem. Né? Então, isso é uma realidade que é identificado. Sempre quando há uma disputa ferrenha de guarda, onde um genitor luta pela guarda unilateral de forma ferrenha, pode ter certeza que um dos atos de alienatórios serão praticados. Mudar de domicílio para local distante.
sem justificativa, visando dificultar essa convivência, também é um ato objetivo da alienação parental. Então vejam, nós temos aqui questões que eu não preciso de uma perícia para identificar um ato de alienação parental. Mas eu não vejo o judiciário agindo desta forma, né? Vamos ver aqui as sanções que são aplicadas aos agentes alienadores para barrar essa violência contra a criança. A gente vê aí processos se alongando por anos, sem uma definição de convivência, ou tendo uma convivência restrita por uma falsa acusação. Claro, não estou aqui defendendo que só exista falsas acusações. Um genitor que pratica um ato contra um filho tem que ser punido, verdadeiro, um ato de violência excessiva, um ato de abuso sexual, tem que ser punido, porque ele também não tem capacidade, né, para exercer a paternidade ou a maternidade. Mas nós estamos dizendo aqui do contexto da alienação parental, com atos que são elaborados, com atos que são premeditados para dificultar a convivência. Uma questão que se discute muito dentro da Lei 12.318, uma lei até polêmica, porque existem muito posicionamento contrário à Lei 12.318, né, com discursos de que a lei ela é uma lei que protege homens, uma lei que como se fosse uma mordaça para as mulheres, porque o discurso se eu faço uma acusação contra um genitor de uma violência, seja ela sexual, o genitor vai alegar que é alienação parental. Mas há um erro nisso. Porque alienação parental não existe gênero. É uma condição da pessoa humana. Tanto o homem pode alienar, como a mulher pode alienar, como a avó pode alienar, como o tio pode alienar. Então, quando há esse discurso de que a lei foi feita para a mordaça, o que a gente escuta mais das mulheres, eu não vejo isso como um discurso plausível, porque se nós tivéssemos as guardas compartilhadas de forma equilibrada, a alienação parental seria idêntica entre homens e mulheres. Mas hoje ainda nós temos um índice de guardas unilaterais, ou mesmo de guarda compartilhada, vamos dizer assim, entre aspas, mas que toda a gerência, toda a gestão é feita pela mulher. Há um desequilíbrio ainda de tomada de decisão. Por mais que nós temos uma lei de guarda compartilhada, onde há um dever, né, dos pais em decidir o melhor interesse da criança de forma conjunta. Então, é uma lei polêmica e um dos outros argumentos é que a alienação parental ela não pode ser considerada uma síndrome, porque ela não está na OMS. Mas eu já comecei a minha intervenção aqui já desmoronando esse argumento. Eu não preciso caracterizar síndrome. Alienação parental é ato. A lei diz em ato de alienação parental. E mesmo que viéssemos olhar a questão dessa síndrome, a consequência psicológica na criança se enquadraria em algumas classificações da OMS. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela registrou, inclusive agora no ano passado, a alienação parental na classificação de estatísticas internacionais de doenças e problemas relacionados à saúde. Isso foi um grande passo, porque começa-se a buscar a alienação parental dentro de uma política pública de saúde mental
das crianças e de quem pratica. Então isso foi um grande passo. A alienação ela não está classificada ainda, mas ela já está sendo mencionada dentro dessa questão da psiquiatria e da questão médica. Então, a alienação parental está vinculada hoje no CID-11 como índice, dentro de uma condição que é o E52.0, problemas de relacionamento entre cuidador e criança. Então, já se começa também a desconstruir esse argumento de que a alienação parental não influencia ou que ela não está cadastrada dentro das pesquisas médicas, porque já se começa, dentro da comunidade médica, buscar os efeitos que a alienação parental causa nas crianças e nos adolescentes. Ainda não é considerado uma síndrome, e também não é esse o objetivo. Aqui a lei não fala em síndrome de alienação, mas fala em atos de alienação, e a alienação parental poderia ser substituída por dificuldade de convivência, poderia ser substituída por qualquer outra expressão que configuraria a dificuldade de convivência. O CID está reconhecendo que a alienação parental ela causa problemas no desenvolvimento humano das pessoas e precisa, então, de políticas públicas para identificar essas causas e combater esses atos. Bom, nós temos um fato também interessante, que agora, em 2017, a Lei 13.431, ela definiu a alienação parental como uma violência psicológica contra a criança. Ora, então, se nós estamos agora construindo que a alienação parental, além de um ato, ela pode causar uma consequência psicológica, e nós temos já a classe médica, os pesquisadores, buscando as consequências desses atos, nós temos agora, recentemente, a Lei 13.431, que elevou o ato de alienar como uma violência psicológica contra a criança. A alienação parental não é só mais a dificuldade de um dos genitores impingir ao outro que não tem contato com a criança. O ato alienatório é uma violência contra a criança e adolescente. E olha só essa questão. Então, o artigo 4º da lei. Para os efeitos dessa lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Inciso 2º, violência psicológica. A linha A, ele fala do bullying. Tá? Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito que tenha relação com a criança ou adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, bullying, é considerado um ato de violência psicológica. E coloquei o bullying aqui porque vou fazer aqui uma relação com a alienação parental. No mesmo artigo da lei, a linha, inciso 2º, a linha B, diz que é uma violência psicológica o ato de alienação parental. A lei, mais uma vez, fala em ato. O ato de alienar é uma violência psicológica contra a criança. Assim entendido como a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, produzida ou por um dos genitores, por avós, ou porque detém a sua guarda e autoridade, vigilância, e essa criança ela vai ter um repúdio a esse genitor, ou esse ato alienatório vai causar um prejuízo à convivência ou à manutenção do vínculo afetivo com um dos genitores. Então, nós temos um ato alienatório que se tornou uma violência psicológica prevista em lei. Se fizermos um paralelo, hoje a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher de violência física, patrimonial, sexual e psicológica. Moral. E aí eu digo o seguinte, se é possível eu pedir uma medida protetiva para uma mulher que está sofrendo violência psicológica, eu posso pedir uma proteção a uma criança que sofre por alienação parental?
Podemos. Eu nunca vi. E já pedi várias vezes. E eu já pedi. Na alienação parental? Também. Maravilha. Pô, notícia maravilhosa. E aqui já alegra meu coração demais em saber disso. Porque eu já pedi algumas vezes. E aí, o que o juiz fez? Não decido agora, faço um estudo psicossocial. Né? Normalmente. Mas a medida protetiva na Maria da Penha, ela é praticamente uma mulher que chegar, uma mulher que chegar hoje numa delegacia, falar, estou sendo torturada psicologicamente, estou sendo violentada psicologicamente, ela vai ter uma medida protetiva em menos de 24 horas. Isso vai. De uma violência psicológica. Isso através dessa lei agora, pela Lei Maria da Penha. Então, nós temos aqui um outro mecanismo, que é a 13.431, que pode ser utilizado e agora fundamentado, inclusive, por esse ato de violência psicológica. Vamos lá. Das medidas protetivas da criança e adolescente vítima de violência. Então, o artigo 6º é o que eu disse aqui. O artigo 6º dessa lei diz: a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, ela tem o direito a pleitear por meio de seu representante legal medidas protetivas contra o autor da violência. Então, ou seja, nós podemos pedir nos atos de alienação parental medidas protetivas para esta criança. É o que a doutora, inclusive, já contribuiu aqui de uma questão aí que é da violência da mulher. E eu também já vi extensão para os filhos, mesmo sendo menina ou menino, estende-se de forma ampla àquela entidade familiar. Mas de alienação parental nas varas de família, quando a gente apresenta uma queixa, uma denúncia de alienação parental, e a gente pede essas medidas protetivas, até hoje eu não vi. Estou falando especificamente da alienação parental. E aí eu também quero fazer essa aproximação do direito de família com o direito criminal. O ato de alienação parental, inicialmente, tinha um artigo que criminalizava a alienação, né? Que seria um ato criminoso, com pena. Isso não existe na lei. Mas alguns atos alienatórios, né, podem se enquadrar nos crimes do Código Penal. Então, se você, um dos agentes alienadores, ele começa a denegrir a imagem de um genitor, seja ele homem ou mulher, ele pode responder, né, crimes contra a honra. Né? Nós temos aí outros crimes que podem ser cometidos no ato de alienação parental. No caso aqui, como eu estava dizendo, voltando aqui ao bullying, tem um projeto de lei que é o 1011, de 2011, que visa alterar o Código Penal. Ele, nos crimes contra a honra, ele colocaria o bullying como um ato criminoso. Isso ainda, eu peguei isso em abril de 2019, estava na Comissão de Seguridade Social e Família para parecer, né? Estava com o relator, o deputado Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, pela aprovação da criminalização do bullying. E aí eu pergunto para vocês, a alienação parental hoje, ela é crime? Não, como eu disse, ela não é um ato criminoso, porque falta um tipo penal. Né? A alienação parental não é um crime. E a gente vê isso nas redes sociais e, de forma errônea, um monte de gente dizendo que alienação parental é crime. Talvez tenha até a vontade de criminalizar, mas efetivamente não há um tipo penal do crime de alienação parental. Mas existem, como eu disse,
crimes praticados, né, que podem ser relacionados a esses atos alienatórios. Dentre eles, como eu disse, a calúnia, a injúria, a difamação, são crimes contra a honra praticados pelo agente alienador, que desqualifica o outro genitor perante a sociedade, perante a diretora da escola, diante a comunidade onde aquele genitor reside. Então, o ato de alienar, ele pode ser considerado também um ato penal. Outros crimes que são praticados da alienação parental, que aí é um crime contra a administração pública, que seria a denunciação caluniosa, né? Fazer uma falsa acusação, fazendo com que o Estado mobilize todo o seu aparato para investigar um ato que não existiu, né? Diante de uma falsa acusação. 10 minutos. Falso testemunho também é a consequência do ato da denunciação caluniosa. Para se manter aquela falsa acusação em juízo ou mesmo perante a autoridade policial, aquele genitor que causou aquela falsa acusação, ele vai manter aquela história, aquela falsa acusação, cometendo aí um crime de falso testemunho. Desobediência de decisão judicial é o que eu disse. Quando há uma dificuldade de contato com a criança, o pai ou a mãe vai buscar a criança nos seus dias estabelecidos e a criança não está lá. O pai ou a mãe não permite que o outro genitor tenha contato com a criança. Então, é um crime também praticado. Crimes contra o pato poder, tutela ou curatela, subtração de incapaz, que é muito confundido também com sequestro, né? Falar, o pai sequestrou a criança, ou a mãe sequestrou a criança, e não é isso. Sequestro é outra coisa. Subtração de incapaz é quando um genitor que é destituído muitas vezes da guarda, pega aquela criança e cuida daquela criança em desacordo com uma determinação judicial. Como eu disse, né? A subtração de incapaz, ela é confundida muitas vezes com sequestro, que o sequestro, na verdade, ela priva a liberdade da pessoa e é mediante paga, né? Ela devolve a liberdade daquela pessoa mediante uma extorsão, que não é o caso de uma subtração de incapaz. Ameaças também são comuns no meio da alienação parental. Olha, se você vier aqui na minha porta da minha casa, aqui, o meu atual marido, vai te bater, vai te agredir. Então, ameaça é também um ato muito comum nessa constância aí desses atos alienatórios. Eu coloco essa questão, a lei da tortura, porque, como eu disse, que a alienação parental é um ato de violência psicológica contra a criança, e dependendo da violência psicológica praticada contra essa criança, dependendo do grau de agressividade ou de intervenção, né, nessa criança, na alteração da percepção dessa criança, podemos enquadrar isso como tortura. Digo isso porque eu, em São Paulo, tive um caso onde a criança ela tinha verdadeiro pavor mesmo, pavor da mãe. O pai alienou a criança de tal forma que a criança, quando via um carro, mais ou menos o carro da cor da mãe, ela entrava em desespero, a criança ela se urinava de terror. Né? Então, assim, são situações que mexem com o psicológico da criança e que, dependendo do ato e da gravidade, podem ser enquadrados aí nas questões penais. Estupro de vulnerável também, como eu disse, é um ato que pode ser praticado no contexto da alienação parental, mas nesse caso aqui eu digo diante das falsas acusações. Tá? As falsas acusações de abuso sexual na alienação parental é muito recorrente. Nós temos aqui um exemplo, aquela juíza Andréa Pachá, que fez aquele programa do Fantástico, uma juíza extremamente conhecida do Rio de Janeiro. Ela diz que 50% das denúncias de abuso sexual que chegam no juizado de família são falsos. Né? Uma outra juíza lá da Baixada Fluminense, ela já diz que o percentual chega a 80%, que são falsas acusações.
Tem uma outra questão aqui, do Estado de São Paulo. Filhos dizem terem sido torturados para mentir e lutam pela liberdade do pai preso por abuso sexual. Nesse caso, nós vimos aí, há um tempo atrás, no Fantástico, as crianças tiveram que mentir, dizendo que foram abusados sexualmente pelo pai, o pai foi preso, e depois eles vieram atrás e falaram, olha, foi tudo mentira, nós tivemos que mentir por causa disso, e justificaram isso por um ato direto de alienação parental. Como eu disse, nós temos que diferenciar as questões que são falsas das verdadeiras. Né? Então, como eu disse, a questão aqui eu estou falando de alienação parental e consequência das falsas acusações. Agora, com relação à questão das estatísticas, e aí vamos falar das estatísticas brutas. Eu não estou dizendo aqui se foi investigado, se houve abuso sexual ou se não houve abuso sexual. Nós temos aqui o Sistema Nacional de Agravos e Notificações do Ministério da Saúde. Toda violência que é praticada contra uma criança ou adolescente que entra dentro de uma unidade de saúde, ela tem que ser registrada. Então, isso é o que eu tenho de mais próximo de uma realidade que eu posso trazer a nível de estatísticas. Esses dados eles foram coletados entre 2011 e 2014 das crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Que diz o seguinte, o estupro de crianças e adolescentes nesses períodos foram de 44.706. Como eu disse, valor bruto. Eu não estou dizendo aqui se de fato ocorreu ou se não ocorreu. Se foi falsa acusação ou se foi o estupro verdadeiro. Só que o seguinte, desse universo, 38.353 eram vítimas do sexo feminino e 6.350 do sexo masculino. A região do Brasil com maior índice de estupro foi a Sudeste, com 13.437, e a menor região, o Centro-Oeste, com 4.191 casos. Os maiores causadores foram identificados como, em primeiro lugar, amigos ou conhecidos. Então, eu falo, né, o perigo mora ao lado. Então, nós tivemos aí, desse contingente, 13.091 casos. Padrastos, 4.693 casos. Pais do gênero masculino, 4.274 casos. Namorados das mães, 3.364. E mães que abusaram dos seus filhos, 8.304 casos. Oi? 834 casos. Conclusão. Destes números absolutos, observa-se que não é o pai o maior causador da violência sexual. O pai pratica tal agressão, sim. Mas comparado a outros grupos, a probabilidade é bem menor. Ou seja, de a cada 10 casos de estupro, um é praticado pelo pai. E aí, por fim, já me encerrando, meu tempo está encerrando aqui, me deu mais 5 minutos, isso sim é um ato de tortura. Bom, eu faço algumas reflexões com vocês. A Lei 13.431, né, ela eleva e ganha força para a criminalização da alienação parental. Porque o que acontece? Se o bullying, ele está na iminência de se tornar um crime, eu não posso ter na mesma lei 2 atos de violência psicológica com tratamentos diferentes. Então, se o bullying ele for criminalizado, nós estamos a um passo também de criminalizar a alienação parental. Eu não posso ter um ato de violência psicológica, o bullying, com uma pena, e um ato de violência psicológica da alienação parental sem pena. Então nós estamos numa situação, numa iminência de se criminalizar o ato de alienação parental. Outra reflexão que eu faço. Já existem sanções adequadas para os atos de alienação parental? Nós precisamos criminalizar? Né? A lei ela é suficiente para... Essa lei ela já é eficiente para que a gente possa diminuir essa intervenção dos agentes alienadores? Então fica esse questionamento também. Esse terceiro questionamento realmente me causa um pouco de incômodo. Porque se a alienação parental ela for criminalizada, de quem será a competência para julgar esses casos? Vai ser a vara de família? Vai ser a vara criminal? A vara da infância e da juventude?
Se for um ato criminal, eu vou poder pleitear alienação parental na vara de família? Vai ser uma lei mista, onde eu vou pedir as sanções cíveis na vara de família e a questão criminal na vara de infância e juventude, que a criança está correndo risco? Até porque se é uma violência psicológica e altera o ECA, seria essa competência? Então, isso me causa ainda uma instabilidade, eu não consegui ainda identificar como que a justiça vai assimilar num caso de uma criminalização da alienação parental. Aí aqui fica uma questão que eu acho que é importante, que eu acho que perpetualiza a alienação parental, que é a falta de compromisso do judiciário nas punições da prática da alienação parental, né, gerando a sensação de impunidade àquele genitor que está sofrendo com a alienação parental. Eu acho que o Estado juiz, né, o judiciário, ele deve, de pronto, quando há indícios de alienação, e a lei diz isso, eu não preciso da comprovação, eu preciso de indício. Quando eu acho que existe o indício para alienação, e indício é menos do que prova, mas mais do que possibilidade, deve ser, nem que seja advertido, aquele genitor. Fala, olha, está chegando essa informação aqui, já vou advertir a senhora, vou advertir o senhor, para que não pratique esses atos, porque você está dificultando a criança e o adolescente na sua convivência com o seu outro genitor. Então, eu acho que falta um pouco de compromisso do judiciário na aplicação da lei. O que se deve coibir com as legislações já existentes são os atos e não as consequências da alienação parental. E essa questão de se criminalizar a alienação, né? Ela vai de encontro a essas novas práticas do judiciário na pacificação dos conflitos, da mediação, até porque, se for um ato criminoso, você não é um direito indisponível, você não pode negociar com uma questão criminal de um ato praticado contra a criança ou adolescente. Meu muito obrigado a todos. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre que eu tiver espaço para falar da alienação parental e na proteção das crianças e do adolescente, virei com vigor e com a minha bandeira hasteada nesse tema, porque é um tema que eu não negocio. Eu acho que não podemos negociar com direitos indisponíveis das crianças, né? As nossas crianças, elas merecem a proteção absoluta, prevista inclusive no artigo 227 da Constituição Federal. Fica aqui o meu melhor abraço, o meu beijo do lado esquerdo para que vá direto no coração de vocês. Uma boa noite. Parabenizo o Dr. Murilo pela explanação sobre a alienação parental. E hoje nós vamos ter uma participação do Bruno Santiago. Bruno Santiago vai dar um testemunho para a gente. O Bruno ele idealizou uma associação, não é, Bruno? Uma comunidade chamada Pai Pode Fazer de Tudo. Pai Pode Fazer de Tudo. Então o Bruno vai trazer para a gente um pouco da sua experiência. Nós vamos abrir uma fala para ele de uns 5 minutos para que ele possa apresentar o projeto dele. Ok, pessoal? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. 5 minutos também é uma tortura, pegando o embalo aí da brincadeira. Mas são 5 minutos muito importantes para a missão que eu tenho hoje. E eu sempre abro meu papo, minhas palestras, minhas entrevistas, para dizer a primeira coisa que eu tenho, que eu sou, é que eu sou pai. Sempre deixo esse minuto de reflexão, porque não é para uma questão de efeito, para parecer fofo, como os pais que fazem a sua obrigação são chamados, eu gentilmente falo que eu sou só pai. Quem não faz as coisas do jeito que tem que ser, é que não merece ser chamado de pai. Né? E eu digo, cortando grande parte da minha fala, tentando o que o Dr. Murilo falou muito bem, as minhas palestras acabam que elas dançam conforme o que vem antes. Eu acho que a fala do doutor foi muito importante. É angustiante como pai, né? Não é fácil, mas eu venho
a mudança de comportamento do homem com relação aos filhos. Né? Há 5 anos eu comecei a escrever a minha relação com o Samuel, que está com 6 anos. Eu pesquisei muito do Samuel nascer e vi que todo o conteúdo era sempre voltado para a mulher. Sempre. Curso de gestante. Enfermeiras dando curso no YouTube, de que fato o conteúdo era muito legal. Eu aprendi, inclusive, dá vontade de voltar e abraçar todas as que eu pesquisei na época. Incômodo em mim. Poxa, ninguém conversa comigo. Ninguém conversa com o pai. Né? Reforçando aquele modelo lá do meu avô, que trabalhava 36 horas por dia, se tivesse jeito. O meu pai já veio um pouco mais adocicado. Eu acho que a gente está numa geração que a gente não pode permitir mais homem que saiba cuidar ou que não se coloque em cuidar. Se não sabe, aprende. Se não sabe fazer comida, se vira. Mas vai ter que fazer. Eu não fazia comida para mim, e eu tive que passar a fazer. O homem sabe fazer, e o homem tem que fazer para acabar com essa falta de protagonismo, porque a gente não é coadjuvante nesse processo. Nós somos tão importantes quanto as mães, e não merece nem comparar qual que é mais importante. Um debate que não tem sentido. O que eu reforço no Pai Tem que Fazer de Tudo, com a missão que eu comecei há 5 anos, é reforçar o homem nesse processo, com foco na criança. Nós somos sim importantes. Não adianta pagar o boletão bonito do colégio chique, não. Isso é de menos. Não adianta comprar o brinquedo da ReHap lá. A ReHap acho que vai me odiar, porque eu sempre falo deles. E, enfim, fica aí. Mas é verdade. A gente não pode suprir o nosso tempo. Eu trabalho demais. Eu não sei, tem pais que não sabem a data de nascimento do filho. Mas na hora a meta que tem que bater no mês, ele sabe. Né? Tudo bem, a gente não foi criado para... A gente não foi construído. Eu digo que, até brinco que eu tenho um grupo terapêutico para homens também, além dessa comunidade de Pai Tem que Fazer de Tudo, que envolve as minhas palestras, envolve eu estar aqui agora, falando com vocês, envolve as redes sociais hoje, que eu estou com mais de 200 mil fãs pela internet, mas o mais bonito é o engajamento que eu tenho de pai sofrendo pela alienação parental, que sofrem, que estão no chão. Quando eu falei sobre a minha separação, eu recebi depoimentos. Eu escrevo sobre tudo, por isso que o Pai Tem que Fazer de Tudo é muito autêntico. Eu não defendo só o pai, defendo a família e a criança. Quando eu falei sobre a minha separação, tive depoimentos, vários depoimentos de mulheres que não conseguem se separar e me pediram ajuda. Bruno, como eu me separo? Você, medo de apanhar. Eu não sou psicólogo. Eu não sou advogado, eu sou publicitário de formação, mas acabou que o Pai Tem que Fazer de Tudo virou uma missão, que eu acabei fazendo alguns cursos para embasar esses retornos. Eu não dou retornos muito profundos, justamente porque não é uma terapia, mas o simples fato de eu responder rápido, eu posso ter salvado muita gente. Como eu também sou dado, inclusive, até na minha dor da minha própria separação. Né? Muita gente me ajudou, muita gente me acolheu, porque outro ponto, né, sendo rápido, que provavelmente eu tenho 30 segundos, né? Não olha o relógio, não. Brincadeira. Tá. Um outro ponto que cabe de falar sobre esse protagonismo do homem, sim, do homem separado, do homem que adotou uma criança. Eu fui convidado para vários eventos, eu sou convidado, e o próximo que eu tenho uma Bienal Internacional de Pernambuco, que eu estou indo para lá, mas o mais bonito é que o cara que está organizando a Bienal do Livre de Contágio, onde eu farei uma palestra também, é um cara que quebra todos os padrões sociais. É um homossexual que adotou um filho, é solteiro, e não é um bebê que ele adotou. Ele adotou uma criança de 9 anos. Né? Então já é uma quebra de paradigmas. E é bonito ele se externar isso, como eu externo também os meus problemas, como os meus... A parte não prestam para nada. De quantas homens tem que ser forte o tempo todo, já esse viés de masculinidade, de que o homem sofre sozinho, que o homem tem que ser o durão, já é um outro debate, mas eu estou aproveitando para deixar que é importante. Né? Eu sofro, eu choro, eu tenho as minhas fragilidades, né? Eu não sou forte o tempo inteiro. E eu acho que o homem se abrindo para essas coisas, conversando com um colega de trabalho, antigamente, na minha época, era taxado de várias coisas, né?
Então, antes da gente falar do pai, a gente tem que falar muitas vezes do homem, né? Eu me transformei, eu digo que eu sou estragado, mas que eu tenho a atividade de buscar ser um ser humano melhor. Que com certeza a Moca vai ser um cara muito mais fera do que eu. E também não cabe comparar as gerações, né? Acho que a gente vai... Quando eu gravei para a Fátima Bernardes uma vez, foi eu, meu pai e meu avô. O Samuel não pôde sair porque era um merchandising da Natura. Então eu tinha o meu degrauzinho, né? Foi engraçado. Mas eu escutei do meu pai algo que ele nunca tinha falado para mim. Uma frase de dizer que eu era ele melhorado. Ou seja, precisa dar uma reportagem para ele se abrir comigo. Então, acho que a gente está nesse processo importante dessas discussões, do poder do homem de cuidar dos filhos, a gente não quebra ninguém, a gente tem que ser um leão na maternidade mesmo, quando tem parente chegando às 10h30, é mandar a galera, com licença, volte todo mundo amanhã, porque agora eu me... A gente tem que assumir esse tipo de coisa, no puerpério, aquele joguinho 3 vezes por semana, infelizmente não vai ter jeito mais. Aquele caldeirão do Hulk sábado à tarde, que a sonequinha boa, enquanto a sua mulher está lá com o seu filho chorando. A gente precisa mudar os valores. Muitas vezes eu saía do meu trabalho, 6 horas, tinha aqueles papos depois do trabalho, que é normal, a gente tem que ter amigo, a gente precisa abrir mão de tudo, mas é uma questão de prioridade. A questão do tempo e dinheiro. E eu recebo muito depoimentos de pais, eu vou trabalhar 5 anos direto para pagar a faculdade do meu filho daqui 15 anos. Eu falo para o cara, desculpe o linguajar, mas o cara, né? E se não tiver faculdade daqui 15 anos? E eu tenho orgulho de ter feito o desfraude do meu filho enquanto a minha esposa trabalhava. Ela trabalha no João 23, é bem puxado o trabalho dela. Ganhava mais do que eu. Que bom que ganhasse mais ainda, né? Eu sou do Riforchi também, eu defendo muito esse lado de igualdade, de gêneros e tudo mais. Mas tenho orgulho de ter feito o desfraude do Samuel e de ter visto o meu filho segurando a minha mão, sentado no pinico de vaquinha e fazendo cocô, segurando a minha mão. E eu vi meu filho fazer isso. Isso aí, o cara que provavelmente está trabalhando 36 horas por dia, como meu avô fazia, muitas vezes não tem história para contar. Eu posso ter todos os defeitos no mundo, mas eu sou pai. Estou me transformando, me permito chorar. Amanhã eu tenho um psiquiatra, tomo um Rivotril, já estou livre do Rivotril, faço esporte e sou piloto de carrinho de rolimã e convido todos vocês a andarem de carrinho de rolimã. A gente tem que se cuidar, a gente não precisa se durar um tempo inteiro. Isso, na época do meu pai, provavelmente ele bebe hoje muito, porque não tinha válvula de escape. Vai ter esse papo dos espermatozoides, igual eu falei aqui agora. Seria arrebentado pelo pai ou pelos colegas. Então, acho que cabe muito também essas quebras de modelos, para finalizar a fala, dos homens se tratarem, de conversarem, de vestirem rosa, de fazer comida e de viverem. E fechando aqui a minha fala de verdade, prometo, é bom que quando tem a placa, eu faço isso, que eu não enxergo nada. Aí. Mas para fechar minha fala, eu deixo um recado para as mulheres também. Eu sei que depois que a criança nasce, tem uma questão hormonal, que a mulher vira uma leoa e ela quer, de fato, abraçar e o filho é só dela. Isso é totalmente compreensível. Mas que permitam o camarada viver. Não revistem mochila se o cara montou, esqueceu da mamadeira, ele tropeça no Araújo e compra mamadeira no meio do caminho, já recuperando o dinheiro que eu perdi da ReHap, eu ganho do Araújo agora. Não, se o cara vestiu a roupa do menino todo de listrado, tá todo avacaiado e com a cueca do Homem-Aranha, deixa o cara, deixa o pai ser pai e vai beber cerveja sexta-feira à tarde com as amigas. As mulheres, realmente, eu recebo muitos depoimentos de mulheres que largam a vida. E maternidade, eu sei que é difícil. Hoje eu vivo isso profundamente, porque eu tenho uma guarda um pouco fora dos padrões, né, que não foi fácil conquistar essa guarda. Teve muito diálogo, né, o doutor Murilo sabe. Mas as mulheres não podem largar o que gostam de fazer por causa dos filhos. Vai beber. Ah, minha sogra vai achar que eu sou uma bebum. Que ache. Eu falo de uma forma muito sem formalidade,
realmente para impactar, porque não adianta ser formalzinho agora, nesse caso da minha fala, porque eu recebo muita coisa triste de mulheres que deixaram de viver. A minha mãe não trabalhou, hoje ela lamenta porque não tem dela da aposentadoria. E as grandes mulheres que têm muito dinheiro hoje, foi até a Mara Luque, que é uma economista importante, as grandes líderes que ganham muito dinheiro hoje, quando se aposentam sem nada, porque pensaram só nos filhos. E acaba que os filhos voam e elas aí estão vivendo sem grana. Então, o meu depoimento, embora o meu movimento chama Pai, tem que fazer de tudo. Tem o Instagram, tem o Facebook, eu faço palestra, faço evento, já fui para o Tribunal de Contas de Rondônia, eu falei para 100 pais da GR recentemente. Eu larguei, de fato, meu emprego há 2 anos, ganhando bem como gerente, bonitinho, certinho. Mas eu posso falar que eu nunca fui tão feliz. É uma luta diária para sobreviver, é uma luta diária para manter o projeto, mas estar aqui hoje, para mim, com certeza é um dos grandes prêmios, e eu sempre termino as minhas falas dizendo que todos vocês, o Murilo já está há mais tempo, também já tem um tempinho que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, todos vocês, e eu agradeço muito, e vamos junto mudar o mundo, e eu acho que eu encontrei a minha forma de mudar as coisas. Obrigado. Agradeço ao Bruno pelo depoimento. Gostaria de ser convidado para a próxima corrida de rolimã. Acabei de fazer 2 carrinhos lá em casa. Olha que ótimo. Os meus ainda não foram testados. Eu tenho 2 filhas, meninas, e menina não gosta muito de carrinho de rolimã, mas eu vou tentar demovê-las nisso. Né? Eu sou daquela geração dos dedos todos ralados de carrinho de rolimã, descendo nas ruas onde não tinha carro naquela época, onde a rua Rio Grande do Norte não tinha a trincheira, a gente descia, para vocês terem ideia, a Rio Grande do Norte de carrinho de rolimã. A gente é um pouco antigo, né? Mas nem tanto, tá, pessoal? Vou fazer 50 anos agora, o cabelo branco já é da família há muito tempo. Pessoal, como nós estamos aqui numa questão de bate-papo, acaba que a gente coloca um palestrante, ele fala, e a gente acaba não intervindo. Mas a gente sempre abre o final dos nossos encontros para justamente a gente ter como bater o papo, como a gente trocar informações, trocar ideias. Então eu abro para quem quiser conversar, para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum depoimento, para que a gente possa trocar algumas informações sobre alienação parental. Alguém quer fazer alguma intervenção? Bem, eu achei muito interessante, Bruno, a tua fala no final, porque o que eu ia falar tem muito a ver com o meu trabalho. Meu nome é Samanta, eu sou defensora pública aqui da Defensoria Especializada na Defesa das Mulheres em Situação de Violência de Belo Horizonte. Então, Lei Maria da Penha é o que eu trabalho diariamente. Mas alienação parental é um tema muito complicado para a gente, porque, lógico que tem essas críticas, o doutor Murilo colocou, mas não de forma genérica, como se não foi uma boa opção legislativa, lógico que não, não acho que seja algo para punir mulheres, não é essa a ideia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, penso eu, com a aplicação do Instituto da Alienação Parental. E aí, eu falo muito do que você colocou, porque falar em igualdade de gênero, falar em quebra de paradigmas, falar em masculinidades tóxicas, falar em quem deve ser o pai, como deve ser esse homem, isso é muito importante para a gente quebrar a violência. Porque se a gente não quebra o ciclo da violência, a alienação parental ela pode ser usada para perpetuar a violência, sim. E aí a violência não apenas contra a criança, mas também contra a mulher. E isso é o nosso maior entrave no dia a dia, né? Porque imaginem a situação, a violência psicológica que essa mulher sofre por essa pessoa agressora. Ela é muito pesada, é um controle absurdo, né, que acaba com a saúde psicológica dessa mulher. E quando essa pessoa agressora, que normalmente vai ser um homem, mas a gente pode estar falando de uma relação homoafetiva também entre 2 mulheres, mas normalmente vai ser um homem essa pessoa agressora, quando ela usa a criança para atingir a mulher, fica muito difícil. E aí o senhor coloca, doutor Murilo, queria até fazer um questionamento nesse sentido, como sendo atos de alienação parental objetivos. Mas se a gente está pensando de violência, não estou falando genericamente, estou falando especificamente em mulheres que sofrem violência doméstica e familiar e têm medidas protetivas deferidas e concedidas. Nesses casos,
como a competência híbrida da Lei Maria da Penha, do artigo 14, ela não é aplicada nos juizados de violência, só tem um estado do Brasil que cumpre a lei, que é o Mato Grosso, os demais estados não cumprem a lei. Então, os únicos casos que são julgados nos juizados de violência são medidas protetivas de urgência, expedientes apartados de medidas protetivas de urgência e ações penais. As ações de família não estão lá, deveriam estar, mas não estão. E, infelizmente, a vara de família ela não é especializada na violência contra a mulher. Então, o que acaba acontecendo é que essa mulher, quando ela sofre a violência psicológica praticada por essa pessoa agressora, incluindo a criança, e aí vem lá escrito como ato de alienação parental, dificultar o contato com a criança, dificultar a visita. Ora, depende do que você vai interpretar como dificultar. Se tem uma medida protetiva que proíbe você, como genitor, de ter contato com a mulher, com a mãe, não tem nada a ver com a criança. Mas isso não é dificultar, é uma outra ordem judicial que vai se sobrepor, que vai não sobrepor, mas que vai ser casada com o direito de visita que você tem. Então, tem que tomar muito cuidado com esse dificultar, porque o que eles colocam lá na vara de família é isso, que a mulher está dificultando. Não, ela não está dificultando, ela está cumprindo a parte dela da medida protetiva, que protege ela. Então, ele tem que ter uma terceira pessoa para fazer esse contato, para fazer, por exemplo, essa aproximação. Ele não pode ir na casa dela para buscar a criança, aí vai depender da idade da criança, para saber se a criança já pode andar sozinha e manter aquele distanciamento mínimo da mulher, ou então ter uma terceira pessoa para levar e buscar essa criança, enfim, os arranjos podem ser feitos. Outros dois pontos ali daquele artigo 2º, se eu não me engano, que fala, que eu acho muito controvertido, falsa denúncia de abuso. Ora, falsa. Se é falsa, então tem que ter uma condenação criminal pelo crime de denunciação caluniosa. Porque quem está dizendo que é falsa? Onde que está escrito que é falsa? Porque quando a mulher, na maioria das vezes, pelo menos do que eu lido na minha prática, né? Quando ela relata um caso de abuso cometido, contado para ela pela filha, ela não sabe, ela está relatando o que a filha contou para ela, o filho contou para ela. E aí isso vai ser investigado. Se ao final for provada, sim, que ela sabia que era falso, que era um crime de denunciação caluniosa, então ok, então que seja provada a falsidade, e isso também não é exclusivamente objetivo, a meu sentir. E, por fim, quando ela muda de domicílio. Muitas mulheres precisam mudar de domicílio e elas fogem de cidade. Hoje eu recebi o telefonema da defensora do Nudem de Itajubá, falando de uma assistida nossa, uma medida protetiva de um processo nosso, e ela fugiu desesperada, porque ela ia morrer. E ela foi para Itajubá e o sujeito não pode sonhar que ela esteja em Itajubá. E ela quer a complementação de medidas protetivas para incluir a filha, porque depois que ela pediu a medida protetiva, justamente esse caso, veio o conhecimento sobre a possibilidade de abuso. Então, ela quer que a gente perguntou se a gente poderia fazer essa complementação aqui por Belo Horizonte, sem que ela venha ao nosso atendimento. Falei, claro, podemos. Me manda o boletim de ocorrência, me manda um termo de declaração dela, em que ela conte e assine o que aconteceu, mesmo sem dizer onde ela está morando, para preservar a vida dela. Então, eu acho que eu só queria colocar essas questões para a gente fazer um paralelo quando a gente está falando de violência contra a mulher também. Obrigada. Alguém mais, pessoal? Só para complementar aqui, o que a doutora falou, eu concordo plenamente. Eu acho que se nós estamos diante de fatos que são verídicos, não vejo contradição na lei. Se há uma violência contra essa mulher e ela tem medida protetiva, que seja aplicada a lei. Quando eu falo em alienação parental, talvez não tenha deixado claro aqui, mas já tentei, é nos casos dolosos de dificultar a convivência. É óbvio que se uma mulher é vítima de violência física ou psicológica pelo seu marido e ela tem uma medida protetiva, eu também entendo o seguinte, tem que ser aplicado, ele tem que respeitar. A doutora colocou muito bem, arrume uma terceira pessoa para buscar a criança, porque a medida protetiva da mulher ela não influencia na convivência paterno-filial. E do mesmo cuidado que nós temos que ter com a questão da alienação parental, nós também temos que olhar a Lei Maria da Penha, que muitas vezes é utilizada de forma não muito justa, né? Para muitas vezes afastar o ex-marido num relacionamento que já não está muito legal, não há violência, não há nada, mas ela não quer mais que ele permaneça naquela residência. Há esses tipos de procedimento. Então, se nós olharmos também, a gente não pode negar que isso não exista, né? São pessoas, se a pessoa ela utiliza uma lei de forma
de forma diversa do objetivo, ela tem que ser punida por isso. Seja homem, seja mulher. Se a alienação parental ela pode ser utilizada como argumento, nesse caso, de uma violência psicológica contra a mulher, ou uma acusação de que ela está dificultando a convivência e tendo uma medida, quem estiver acusando tem que ser responsável por isso. Da mesma forma, a mulher que utiliza da Lei Maria da Penha para justamente dificultar. Então nós temos que distinguir isso. Agora, deixar claro que nos atos comprovados de violência contra a mulher, a lei tem que ser aplicada, a sanção tem que ser tomada. Os atos praticados contra a criança contra a alienação têm que ser apurados e as sanções têm que ser apuradas. Eu acho que nós falamos a mesma coisa. Exatamente, doutora. Alguém mais, pessoal? Só para colocar uma questão aqui, hoje já está se colocando na doutrina a chamada alienação parental inversa. Não sei se vocês já ouviram falar de alienação parental inversa. O caso que se apresenta é de um senhor de idade, já com seus 80 e tantos anos, que foi interditado por um dos irmãos, por um dos filhos. E este filho fez a cabeça desse senhor de idade de que o outro filho quer matá-lo. E justamente para impedir que esse filho tenha contato com o pai. Porque esse filho nos procurou no escritório justamente para falar que este irmão que detém a curatela está dilapidando o patrimônio do pai, não está cuidando do pai, o pai não está sendo alimentado direito, o pai não está sendo cuidado, o pai está sendo negligenciado. Mas ele está impedido de ver o pai, porque o curador, filho, impede o seu irmão de ter contato com seu pai. Então nós temos aí uma chamada alienação parental inversa, onde o filho aliena mentalmente o pai para que o pai repudie o outro filho. E aí é uma questão que a mentalidade da criança acaba se revelando na mentalidade do idoso com uma idade mais avançada. O idoso é frágil, o idoso confia, o idoso ele acaba acreditando também em tudo que lhe diz. Né? Principalmente esse senhor idoso, quando o filho falando que o outro vai querer matá-lo, ele não quer nem ver o filho com medo de ser morto. Então essas questões, acredito que a Defensoria Pública deve ter algumas situações nesse sentido, né? A Defensoria do Idoso, o Estatuto do Idoso, para a gente começar a prever isso. A alienação parental, no meu mistério enquanto advogado, é uma das questões mais complicadas que se tem para lidar no direito de família. A gente não tem um aparelhamento do nosso poder judiciário. Os laudos são mal e porcamente feitos, não porque os profissionais são péssimos, não, ao contrário. Os nossos profissionais que lidam no serviço social do fórum são gigantes em face da precariedade de material humano, material assim, ou seja, não tem jeito. Como que pode nós termos lá 5, 6 psicólogos para fazer laudos de 12 varas, com mais de 5 mil processos em cada vara? Então, eu acabei de receber um laudo agora que o meu cliente falou assim, como que ela chegou nessa conclusão se ela conversou comigo por 5 minutos? Como? Como que se faz um laudo de alienação parental sem cumprir os requisitos da lei, que diz que o laudo de alienação parental tem que ter ampla avaliação psicológica, entrevista com as partes, análise dos documentos da causa, verificação de como que a criança se sente nessa situação de alienação parental. Então a gente hoje, que lida com direito de família, nós estamos de pés e mãos amarrados quando nós temos alegação de alienação parental por conta da precariedade dos laudos. Quando o cliente tem condição financeira, se paga lá um assistente técnico, se leva lá num psicólogo, num psiquiatra, eu tenho até um embasamento melhor, até para contradizer os laudos. E vocês veem, por experiência própria, quando a gente vê uma ação onde as partes têm condição financeira, vocês veem a robustez dos laudos dos assistentes técnicos em comparação com o laudo apresentado pelo perito oficial.
O laudo pelo perito oficial fica uma coisa, um papelucho. Os laudos da Centec têm fotografias, gravações, remissões à doutrina, à jurisprudência. E os laudos aqui não conversa, não dialoga, a gente fica complicado. Talvez a melhor forma de se evitar isso, talvez é a conversa, é o diálogo. É a tentativa das formas de mediação de conflito, que é o que eu quero levar para a Defensoria Pública, para a gente poder, no próximo ano, começar a estabelecer formas de conciliação, de conflito extrajudiciais, ou formas alternativas de solução de conflito na esfera judicial, mediação, conciliação, constelação familiar, direito sistêmico, né? Eu acredito que é por aí que o direito de família acontece. Porque no direito de família é aquela lógica, né? 3 verdades: a verdade de quem lhe conta, a verdade da outra parte e a verdade verdadeira. E eu não sei qual é a verdade. Porque o meu cliente me conta uma verdade e às vezes quando eu coloco isso numa petição inicial e eu vejo a contestação da outra parte, eu vejo que a verdade do meu cliente não é aquela verdade. E aí, quando eu mostro para o meu cliente o que a outra parte alegou, ele fala assim, não, ela está mentindo. Aquilo ali não aconteceu, e aí fica aquela briga, né? Quem está mentindo? É a outra parte? É você? Eu acredito em você, porque ela me apresenta provas. E aí fica aquela questão do próprio cliente que manipula o advogado. Então, o advogado, às vezes, é muito manipulado, e nós não podemos ser manipulados. Nós somos técnicos. Nós temos que ter a segurança e a robustez de chegar para o nosso cliente e falar assim, você está errado. Você não pode praticar ato de alienação parental. O que você está fazendo é alienação parental. Nós não podemos ser coniventes com atos de alienação parental. Nós temos que ser o primeiro a dizer, eu não advogo esse processo. Eu vou sair da causa. Mude seu comportamento. Vamos tentar um acordo. O maior prejudicado disso é o filho. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre as consequências de alienação parental, vejam o documentário A Morte Inventada, de Alan Minas. Esse documentário é excelente. Eu, inclusive, fiz cópias do documentário para entregar para clientes meus alienadores. Eu já tive reuniões no meu escritório onde eu cheguei para as partes e falei assim, assistam esse documentário e depois vamos marcar uma reunião aqui. Porque de todos os depoimentos feitos no documentário, de todos, sem exceção, de todos, as pessoas que sofreram alienação parental, as crianças que quando depuseram no documentário já eram adultas, todas elas se voltaram contra o cônjuge, contra o genitor alienador. Todas elas estavam com aquele que foi alienado, porque descobriram as mentiras, as falsas memórias que são implantadas e verificaram que foram alijadas do contato com o pai por força, ou da mãe, por força de uma mentira que lhes foi contada e que lhes foi contada de forma tão reiterada que elas acreditaram ser uma verdade. E é isso que acontece atualmente. E o tempo passa, e o tempo de uma criança passa muito mais rápido do que o tempo do adulto. Uma criança de 5 anos, quando ela completa 6 anos, ela tem uma alteração de personalidade, de percepção de vida muito grande. Então, a cada dia é um dia perdido se nós não temos uma justiça célere. Uma justiça que vá dar um resultado. Porque o que nós vimos aí, eu tenho um processo de alienação parental que a lei diz que é de tramitação prioritária, que nenhum juiz dessa comarca, nem da região metropolitana, faz com que a alienação parental tenha tramitação prioritária. Os processos de alienação parental tramitam da mesma maneira que qualquer processo. Eu não vejo tramitação prioritária. Eu estou com um processo de alienação parental desde 2015, que nem audiência marcou. Nem audiência marcou. E olha que eu insisto pela audiência, justamente para poder mostrar que tudo que está sendo colocado ali é uma maneira de procrastinar o processo para impedir a convivência. Mas a gente não consegue. E a gente fica de pés e mãos atados. E às vezes a gente somatiza o problema dos nossos clientes. Às vezes a gente tem pesadelo com os processos dos nossos clientes. Às vezes a gente, como diz o Bruno aqui, a gente chora pela dor dos nossos clientes, por não ter condições de fazer nada. Eu não tenho condições de fazer nada. É um juiz que fala assim, vamos aguardar a feitura do laudo.
E esse laudo pode ser apresentado por 90 dias, prorrogável por mais 90, 180 dias, 6 meses. Na vida de uma criança é muito tempo. Muito tempo. Então nós temos que juntar as mãos, nós advogados, defensores públicos, promotor, juiz de direito, para impedir práticas de alienação parental. Como o doutor Murilo colocou aqui, a efetivação tem que ser rápida. Chegou, é a mesma coisa, eu gostaria que a alienação parental tivesse a mesma presteza do juiz nas leis de Maria da Penha. Que o juiz determinasse imediatamente a advertência da parte, para depois discutir se tem ou não tem alienação parental. Que é isso que acontece na Lei Maria da Penha. Eu tive situações no meu escritório de automutilação. Não estou dizendo que isso é praxe, não. Não é. Mas eu tive situação no meu escritório que foi filmado, porque o meu cliente teve a ideia de colocar uma câmera escondida dentro da casa. E foi filmada a mulher se automutilando e depois alegando que ele bateu nela, que ele espancou. E ele foi levado à Lei Maria da Penha, ele teve medida protetiva, mas depois nós conseguimos condená-lo em denunciação caluniosa. Então essas questões são muito complicadas. Isso é exceção à regra? Lógico que é exceção à regra, mas temos exceções. O que a gente tem que evitar é que, lógico que eu posso entrar com uma ação de alienação parental, quando na verdade não tem alienação parental. Alienação parental é implantação de falsas memórias, implantação de um falso. Agora, se o pai é drogado, se o pai maltrata o filho, se a mãe é drogada, se a mãe maltrata o filho, tem que se afastar mesmo. Imediatamente. Agora, quando aquilo ali é uma mentira, quando aquilo ali é uma falsa verdade, uma percepção falsa da realidade, aquilo ali tem que ser coibido com a máxima urgência. Com toda a força que a lei tem. Porque, como disse o professor Murilo, e a gente sente isso na nossa advocacia diária, a gente vê claramente que as pessoas que cometem alienação parental não são condenadas por isso. Não sofrem penalidade. No máximo, advertência. Eu nunca vi um juiz determinar que seria, talvez, a maior das penalidades, tratamento psicológico, que é uma das penalidades previstas na lei. Trate psicologicamente, que às vezes a alienação parental é uma doença. Às vezes a pessoa pratica alienação parental achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Na percepção falsa da proteção ao filho. Quando na verdade não está fazendo, ela tem esse sentimento. E talvez é um distúrbio psicológico, seja do pai, seja da mãe, ou os dois têm que se tratar. Aquela questão da falsa percepção de quem tem culpa na separação. Ninguém tem culpa na separação, todos são culpados. Seja pelo amor, seja pela separação. Então a família tem que se reintegrar novamente. Né? Pelo menos, não no sentido de se reintegrar amorosamente, mas no sentido de que algum dia esses se amaram. Não pode ser. O fim da conjugalidade não pode significar o fim da parentalidade. Não é porque eu me separei da minha mulher que eu vou perder meu filho. Não pode ser isso. Mas, logicamente, que nós lidamos com pessoas humanas e cada pessoa tem sua percepção, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem o seu modo de viver. Mas o recado que eu quero deixar aqui no final é que nós não podemos ser coniventes com isso. Nós temos que agir no sentido até mesmo de evitar proposituras de ações, por exemplo, de alienação parental, quando ela não ocorre, ou evitar atos de alienação parental para os nossos clientes. Acho que uma colega queria perguntar. Quer responder? Não. Primeira coisa que você deve colocar sempre, princípio do melhor interesse da criança. É a primeira coisa que deve fazer. Juiz não tira, afasta pai de criança sem um motivo plausível. Né? A gente tem que levar em consideração isso. O afastamento pode se dar de forma imediata quando chega-se ao juiz, por exemplo, uma questão de abuso sexual. O juiz não vai investigar se tem ou não tem abuso sexual. Ele manda afastar imediatamente. Depois que ele vai verificar a consequência.
Né? Agora, se ele verificar que a consequência de uma alegação de abuso sexual não é verdadeira, quem acusou tem que ser punido. Porque quem acusou tem que ser punido, por quê? Porque esse que acusou não representa o melhor interesse da criança. O que a gente tem que verificar é, a criança pode sofrer uma situação de afastamento do pai e da mãe? Pode. Pode até sofrer, porque é possível que uma criança seja retirada do pai e da mãe e coloque com os avós paternos, avós maternos, até com a madrinha ou um padrinho. Se restar evidenciado, no caso concreto, que nenhum dos dois atende ao melhor interesse da criança, a criança tem que ser imediatamente tirada do convívio dos pais. Não é regra isso. Porque geralmente quando o juiz, quando a questão de alienação parental, dificilmente você vê, numa ação de alienação parental, a penalidade de suspensão do poder familiar. Dificilmente você vê uma suspensão de poder familiar em alienação parental. Qual é a penalidade que mais se vê em alienação parental? Advertência. A penalidade que mais se vê é advertência. Aqui a Defensoria Pública já conseguiu alguma multa em alienação parental? Acredito que não. Multa aqui na Defensoria? Ó, você vai ser multado. Cada vez que você faz alienação parental é R$1.000. Talvez, né, no nossos escritórios de advocacia, pessoas mais abastadas, talvez a multa seria uma inibidora. Mas aqui não. Hein? Então pode aplicar a multa. Não estou nem aí. Meu nome já está no SPC Serasa mesmo. Não estou nem aí para essa multa, não. Hein? Aí é que tem que cumprir. Já tem R$20.000. Não vai pagar nunca. Pagar, não pagar, vai ficar com o nome. Não, ótimo. Então, assim, é coisa rara você ver isso. Raro você ver uma imposição de um tratamento psicológico. Ou seja, cada um de vocês vai fazer 10 sessões com o psicólogo e vai me trazer um laudo ao final dessas 10 sessões. Já viu isso? Eu já vi fixação cautelar de domicílio, quando a mudança é injustificada. Não é aquela mudança por conta de emprego, não é aquela mudança por conta de saúde, não é aquela mudança porque o meu marido me abandonou, agora eu não tenho onde ficar, eu vou mudar para casa da minha mãe. Lógico, eu não tenho onde ficar, ué. Então essa mudança não é abusiva. O que é abusivo é aquela mudança injustificada, só para alienar, só para afastar. Essa tem que ser coibida. Fixação cautelar do domicílio. Eu consegui isso porque a mãe teve a manota de mandar para o pai, falou assim, você nunca mais vai ver o filho, eu estou mudando para Fortaleza. Beleza, vai mudando para Fortaleza, aquele e-mail nós entramos com medida cautelar de fixação do domicílio. Pode mudar, a criança fica. Pode mudar para Fortaleza. Mas conseguimos uma prova pré-constituída dessa situação. O que é difícil quando ela já muda para Fortaleza e o cara só sabe que ela mudou lá. Aí o que faz? Matricula a criança lá, rotina, e o juiz não volta a criança. Né? Mas a justiça tarda, às vezes falha, mas às vezes não falha. Nós tivemos caso aqui agora de uma mulher que teve o filho retirado, levou lá para a Holanda, né? Porque ela saiu de lá sequestrando o filho, levou para a Holanda. Mesma coisa de filhos que estão no exterior que voltam para o Brasil. Pode ser que se consiga, mas olha a via crucis que essa pessoa tem que percorrer e o prejuízo que essa criança sofre ao longo desse tempo. Ok? Você ia perguntar, senhorita?
Quem está sendo penalizado são os filhos. É. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma frase que a Maria Berenice Dias, no livro dela, se não me engano, acho que sobre alienação parental, ela diz o seguinte, que a morosidade da justiça, ela condena o pai inocente. Então o que nós estamos falando aqui é o seu relato é a demonstração, a sua emoção em falar isso, indignação, isso demonstra realmente o mal que a alienação parental faz, porque você está envolvida, você está indignada, os seus pais, a sua família. A alienação parental ela não afasta somente a criança dos pais, mas dos avós, dos tios, dos primos. E há quem diga ainda que a alienação parental não existe. Né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que nós vivenciamos. Realmente, o judiciário ele não tem ainda um mecanismo eficiente para resguardar de forma imediata esses atos de alienação. Muitas vezes nós necessitamos desses psicólogos que estão extremamente assoberbados, né? Que não conseguem dar uma resposta. Para esclarecer, eu acho que é isso, o mal que a alienação parental faz, né, doutor? Eu acho que existe toda essa situação e nós temos que combater, nós estamos aqui isso para conscientizar e combater esse mal. Pessoal, senhorita, só o seguinte, nós temos que terminar, eu teria que estar dentro da minha sala de aula às 19 horas. Portanto, eu já vou chegar atrasado. Desculpe me cortar sua fala, mas o tempo urge. Eu sei que muitos aqui estão doidos para falar, mas a gente pode voltar ao tema. A gente trata, depois eu vou deixar vocês aí com o doutor Murilo, que ele tem mais tempo que eu. Ele não tem que dar aula. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Doutor Warlen, que é o defensor público, que é também membro do IBDFAN, que nos apoiou e que foi talvez um dos idealizadores aqui do Bate-Papo Família. Muito obrigado pela presença, Warlen. Gente, muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos. Eu vou passar aqui para o Dr. Murilo o certificado e aqueles que tiverem considerações a fazer depois, entrem em contato diretamente com ele nos e-mails que ele passou, ok? Dr. Murilo, seu certificado. Obrigado, pessoal. Valeu.